E aí, tá acompanhando o intensivão de química que eu tô postando 2 vezes por semana? Se não tá acompanhando, dá um bisu aí nos vídeos anteriores aí, que já tem um punhado de aulas aí pra você poder acompanhar. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certinho? Galera, então, mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pro nosso intensivão de química. Vocês estão vendo que eu tô falando um pouco mais baixo do que o normal. Talvez vocês entendam a razão durante o andar desse vídeo aí, certo? Galera, então, daquele esquema nosso lá, né? Se você gostar desse conteúdo, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ou faz aquele procedimento padrão que a gente sempre pede. E eu te convido também a participar do nosso grupo do Telegram, que vai ter conteúdo extra lá, já tem umas listas de exercícios aí para vocês poderem baixar ali de graça, beleza? Eu ainda não consegui, até o dia de hoje, assim, eu ainda não consegui colocar vídeo de resolução de exercício exclusivo para a galera do Telegram, mas posteriormente eu vou estar postando para vocês, beleza? Bom, então assim, moçada, na última aula eu meio que finalizei a parte da tabela periódica, tá? E hoje eu vou começar a falar sobre radioatividade, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minutinho. 3 dias depois. Bom, beleza, radioatividade, então tá aqui, introdução à radioatividade, tá? Galera, o que é a radioatividade? Assim, eu não vou colocar a definição aqui para não ficar uma coisa tão maçante, tá? Basicamente, a radioatividade, como é que a gente pode definir a radioatividade? É a propriedade ou fenômeno no qual um elemento químico ou átomos de um elemento químico emitem partículas ou ondas eletromagnéticas de modo a atingir a chamada estabilidade nuclear, ou seja, estabilidade do núcleo, ok? Muito bem. Você já deve ter ouvido falar um pouco de radioatividade, talvez se você acompanha filmes aí, como a série Chernobyl, acompanha o universo Marvel, principalmente a história do Hulk, que envolve um pouco de radioatividade, né? Talvez você já tenha uma noção mais ou menos como funciona, né? Só que assim, a radioatividade tem um estudo que tem algumas coisas para a gente estudar aqui, certo? E na aula de hoje eu quero trazer, assim, falar principalmente das chamadas emissões radioativas. Como a definição da radioatividade já diz, assim, você tem que emitir alguma coisa para que atinja a chamada estabilidade nuclear. Isso pode ser uma partícula ou pode ser uma onda eletromagnética, beleza? E assim, quais são essas partículas ou ondas que precisam ser emitidas, tá? Então, a definição não vou colocar aqui na tela, porque para não ficar tão maçante. Uma coisa interessante de a gente comentar é o seguinte: elementos com o número atômico acima de 83, por via de regra, a gente já diz que eles são radioativos, tá? Ah, professor, quer dizer então que abaixo de 80, com o número atômico abaixo de 83 não são radioativos? Também não é assim. Existem elementos químicos, existem alguns isótopos que abaixo do número atômico 83 já são radioativos também, tá bom? Por exemplo, carbono 14, que o número atômico dele é 6, tá? Então, beleza. Galera, quais são então as 3 emissões radioativas? Eu vou fazer uma forma bem prática aqui para vocês, tá, galera? Então, o primeiro caso é que as partículas alfa, tá? Letra grega alfa, tá? As 3 emissões que existem são baseadas, o nome delas são baseados nas 3 primeiras letras do alfabeto grego, que é alfa, beta e gama. Então, a primeira aqui é a partícula alfa. Qual que é a definição dessa partícula alfa? Então, assim, isso aqui a gente representa com a seguinte simbologia. Podemos colocar assim, 2, 4, 2 mais, tá? Se você fizer o Zapen, se você não sabe o que é o Zapen, veja nas aulas anteriores lá de estrutura atômica, que acho que você vai entender melhor, beleza? Se você fizer o Zapen desse cara aqui, vai ver o seguinte, que é 2, 4, 2, 0 e 2, beleza? Basicamente, a partícula alfa, ela é o núcleo de um átomo de hélio, tá? Basicamente isso, ok? Então, uma das formas dos elementos liberar partículas para atingir a estabilidade nuclear é liberando partículas alfa, que são partículas que possuem 2 prótons e 2 nêutrons, tá bom? Uma coisa importante, quando um elemento emite partícula alfa, ele sofre uma modificação. Então, como é que é essa modificação? Quando o elemento é um alfa emissor, ou seja, emissor de partículas alfa, então vamos colocar um exemplo aqui genérico.
O elemento X tem o número de massa A e o número atômico Z, beleza? Esse cara aqui, quando ele emitir partículas alfa, o que vai acontecer? O elemento resultante vai ter um decréscimo ali no número atômico e no número de massa. Então vai virar, sei lá, um elemento Y com 4 unidades a menos no número de massa e 2 unidades a menos no número atômico. Talvez vocês estejam escutando chorinho aí, né? Por isso que eu estou falando baixo. Mas vamos lá. Vai ficar com o fundinho, né? Um fundo sonoro bastante interessante, que é um chorinho de bebezinho. A coisa mais linda do mundo. Tá bom? E a partícula alfa, aqui, número atômico 2 e 4 número de massa, beleza? Posso colocar 2 mais aqui? Posso, mas não é sempre que está aparecendo, tá? Uma coisa importante, quando o elemento é um alfa emissor, ele sofre uma redução de 2 unidades no número atômico e 4 unidades no número de massa, ok? Então, e quando ele muda o número atômico, dele, ele vira um outro elemento químico, certo? Então, bem importante isso aqui, tá bom? É o seguinte, partículas alfa, elas são pesadas, relativamente pesadas, tá? E assim, elas não têm um poder de penetração tão elevado. Tanto que você pode bloquear elas com um pedaço de madeira ou papel. Até mesmo papel você pode bloquear elas. Então, beleza? Então dá para bloquear elas com papel ou com madeira mesmo, tá bom? Tranquilo, porque elas não têm um poder de penetração tão elevado, certo? Tranquilo? Ah, isso aqui no corpo humano gera queimaduras. Tá bom? Tranquilo? E é isso aí. Partícula alfa basicamente é isso que vocês têm que saber, tá bom? Próximo tipo de emissão. Partícula beta. Tá? A partícula beta tem esse formato aqui, ó. 0, -1 e 0. Às vezes embaixo eles colocam como -1 também. Vocês já vão entender o porquê. Beleza? Basicamente, a partícula beta, ela é um elétron, tá? É um elétron. Como é que ela é formada, tá? Então é o seguinte, Rutherford, antigamente, assim, ele imaginava que os prótons e elétrons podiam se juntar e formar um nêutron, tá? Só que ele não conseguiu provar a existência dos nêutrons, que provou foi um aluno dele chamado James Chadwick. Quando o elemento é um beta emissor, um dos nêutrons ali do núcleo pode acontecer o seguinte, fazer isso aqui, ó. Então você tem o número de massa 1, tá? Deixa eu arrumar esse N aqui para não confundir, porque isso aqui senão vai 1, 0, beleza? Um dos nêutrons pode se quebrar formando próton, nêutron e outras coisinhas mais, tá? Então vai acontecer isso aqui. Vai liberar um próton, número atômico 1, número de massa 1, carga positiva. Vai liberar um elétron, tá? Vai liberar radiação gama, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui é radiação gama, tá? Vai ver daqui a pouco. Mais neutrinos, tá? É o seguinte, isso aqui é o chamado neutrino, como eu acabei de falar. Esses neutrinos que são formados aqui nessa quebra do nêutron, eles são partículas que não possuem carga neutra, tá? E são extremamente pequenos, mas muito pequenos mesmo. Vou dar um exemplo para vocês como eles são pequenos. Imagine um cubo, certo? Maciço, feito de chumbo. Mentalizou? Agora imagine que cada aresta desse cubo possua um ano-luz. Para quem não sabe o que é um ano-luz, é a distância que a distância total que a luz percorre em um ano. Se você quiser fazer a conta, fique à vontade, tá? Então, a luz, ela percorre, arredondando assim, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, isso em um segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Imagine um ano quanto que ela não percorre. Essa distância que a luz percorreu em um ano, andando na velocidade da luz, né? É o ano-luz, ok? Imagine cada aresta, cada lado do cubo possui um ano-luz, ok? Uma coisa abissal, gigantesca, imensa. Ok? Muito bem. Galera, agora pensa o seguinte. Se eu arremessar um neutrino contra esse cubo,
Esse neutrino é tão pequeno que ele pode atravessar o cubo sem bater em nenhum átomo, devido ao tamanho dele que é muito pequeno, tá? Você pensa assim, nossa, é possível? É, porque ele é muito pequeno. Tá? Ele pode passar no meio de todos os átomos aí sem se chocar com nenhum. É muito pequeno, beleza? Ah, professor, tem que saber esse processo todo aqui? Cara, eu creio que não, tá? Não precisa saber tudo isso aqui não. Eu vou passar as partes mais importantes para você saber aqui da partícula beta, beleza? Então é o seguinte, só para explicar um pouco melhor, né? O nêutron se quebra formando um próton, um elétron, radiação gama e neutrino, tá? Radiação gama não é partícula, já vou explicar na sequência. O nêutron, ele se forma, ele está no núcleo, né? Então quando ele quebra e forma um próton, o próton fica no núcleo mesmo. O elétron não é para ficar no núcleo, ele tem que sair. Então ele é cuspido, ele é chutado do núcleo, tá? Esse elétron que ele é chutado, é cuspido, ele é expulso do núcleo, isso aqui é a partícula beta. Tá bom? Basicamente, a partícula beta é um elétron cuspido pelo núcleo aí. Beleza? Muito bem. O que acontece com o elemento quando ele é um beta emissor? Então, vou pegar aqui o elemento X, número de massa A, número atômico Z. Tá? Ele vai, então, emitir uma partícula beta. Quando ele emitir uma partícula beta, ele vai se transformar em um outro elemento, só que aqui acontece uma coisa curiosa. O número atômico dele aqui vai aumentar uma unidade. Por quê? Porque se tinha um nêutron, virou um próton. O próton tem número atômico 1, o nêutron tem número atômico 0. Então o elemento ganha uma unidade no número atômico e o número de massa permanece inalterado, tá bom? Mais a partícula beta, certo? Então, todo elemento beta emissor, quando ele libera a partícula beta, ele aumenta em uma unidade o número atômico, o número de massa mantém-se inalterado, ok? Tranquilo? Muito bem. O que esse cara... O que pode falar mais desse cara aqui? Em relação ao poder de penetração dele, assim, você consegue bloquear ele com uma chapa de alumínio. Bom, então assim, agora dá para bloquear com uma chapa de alumínio, quer dizer que ele tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa, ok? Esse cara aqui, quando ele atinge a pele, assim, uma pessoa, ele pode fazer o quê? Esse cara pode gerar alteração na estrutura eletrônica das células, ou seja, pode mexer em ligação química. E isso é um perigo, né? Que dependendo como você alterar a estrutura eletrônica das suas células, isso você pode gerar então células defeituosas que podem se multiplicar e, quem sabe, formar um câncer, algum tipo de tumor. Tá bom? Então são partículas um pouco mais complicadas, certo? Então, o que vocês têm que saber? Ela tem um poder de penetração maior que o da partícula alfa, tá? E na pele pode gerar alteração na estrutura eletrônica das células, beleza? Então isso é bem importante. Agora, vamos para o terceiro tipo de emissão, que é a emissão gama. Tá? Uma coisa importante, a emissão gama ela é uma onda eletromagnética. Tá bom? A emissão gama ela possui um comprimento de onda muito pequeno, tá? E consequentemente ela possui uma energia maior até que os raios X. Então, só para vocês terem uma noção, a energia da emissão gama é maior que a energia dos raios X, beleza? Se você lembra mais ou menos do espectro eletrônico aí, eletromagnético no caso, ou não lembra também, veja lá o vídeo sobre radiação eletromagnética que eu trouxe para vocês aqui. Cara, deve ser lá pelo vídeo 12 aqui do Intensivo de Química. Dá uma olhada lá que tem o vídeo bem certinho explicando sobre radiação eletromagnética, tá? Então a emissão gama tem um comprimento de onda muito pequeno e energia muito elevada, tá bom? Um elemento que emite radiação gama, o que vai acontecer? Então o elemento X, geralmente a gente coloca assim com asterisco para mostrar que é estado excitado dele, né? Tá com energia ali para ser liberada. Ele vai emitir essa energia na forma de radiação gama e não vai mudar nada. O elemento X vai continuar sendo o elemento X, não vai alterar nada. A única coisa que vai liberar aquela energia
aquele excesso de energia que tem ali, certo? Na forma de radiação gama, ok? É isso aí, tá? Não vai mudar em nada ali, tipo, no número de prótons, número atômico, ok? Algumas coisas importantes. Para bloquear, existem duas formas bem conhecidas. Você pode usar uma chapa espessa de chumbo, tá? Essa chapa tem que ser, cara, uma espessura bem razoável ali, tá? Não dá pra ser qualquer coisa não, tá? Porque a radiação gama, ela tem um poder de penetração muito intenso. E também uma parede de concreto. Qualquer uma das duas opções você consegue bloquear a radiação gama, tá? A parede de concreto tem que ter uma espessura razoável e essa chapa de chumbo também tem que ter uma espessura bem razoável, tá? Os valores aqui da espessura, cara, eu sinceramente eu não sei, tá? Sinceramente eu não sei, também eu não preciso ficar sabendo isso aí pro vestibular, beleza? Mas aqui já tem uma noção que esse troço, para bloquear ele, não é fácil. E outra coisa, o que esse cara causa de efeito no ser humano? Esse maluco aqui, essa radiação gama, ele ataca o DNA. Quando você ataca o DNA, ali, que tem o código genético ali, cara, isso pode dar uma cagada tão grande, porque isso aí pode gerar, tipo, fazer com que depois tenha multiplicação de células defeituosas. Isso pode gerar câncer. Ou então, você imagina uma pessoa que foi muito exposta à radiação gama. Quando ela tiver um filho, o filho dela pode nascer com algum problema de má formação. Alguma coisa, sei lá, má formação no braço, má formação na perna. Pode vir com algum um problema físico, assim. Entende? Então, a radiação gama, ela é extremamente perigosa e extremamente complicada, tipo, de se bloquear e de, tipo, se for exposto à radiação gama, velho, é muito complicado. Claro, tipo, em quantidades um pouco elevadas, também não, se for exposto a um pouquinho de radiação gama, já vai dar isso? A princípio não, né? Talvez com o tempo, assim, com longas exposições, pode dar algum problema. Tanto que, vocês já ouviram falar que quem faz raio-x, parece que você pode fazer acho que 12 raio-x por ano no máximo. Por quê? Porque no equipamento do raio-x, ali provavelmente emite raio-x e um pouco de radiação gama, tá? Se você não extrapolar esse limite de raio-x, assim, tipo, máximo no ano, não dá nada, tá? Mas se você começar, tipo, extrapolar essa quantidade aí, eu acho que é 12 por ano, aí você pode ter um acúmulo ali de radiação, daí pode ser perigoso. Tá bom? Então tem que cuidar com essas coisas aí, tá? Talvez alguns vão perguntar, professor, se eu for exposto à radiação gama, eu vou virar o Hulk? Não. Talvez você vire um doente. E talvez seus filhos... Talvez você pode ser um gerador de filhos com problemas físicos. Tá? Então, você não vai virar o Hulk. Esqueça. Tá? Você não vai virar um super-herói, você vai virar um mutante. Talvez suas células tenham mutação. Mas você não vai soltar rainho do olho. Nem da mente das pessoas, ok? Então, radiação não é brincadeira, galera. É claro que a radiação tem uso, por exemplo, na medicina, onde você usa até mesmo para tratar câncer, assim, tratar algumas doenças. Mas, é um troço extremamente complicado de se mexer, cara. Não dá pra brincar, beleza? Moçada, assim, essa aula, acredito que foi eu achei que ia ser um pouco mais curto, mas acho que não foi tanto assim não, tá? Vamos lembrar então. Os 3 tipos de emissões radioativas. Quais são? Partícula alfa, beta e gama. O elemento que é alfa emissor, ele tem um decréscimo no número de massa e no número atômico. O elemento que é beta emissor, ele tem um acréscimo no número atômico e o número de massa permanece inalterado. O elemento que é gama emissor, ele não muda número atômico e não muda número de massa. Perceberam assim que a situação onde aumenta o número atômico é beta, diminui o número atômico é alfa, diminui o número de massa também é alfa, não mudou nada é gama. Então assim, cada um tem algumas características, tem características muito próprias deles, beleza? Então
É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui então. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre radiação, tá? Eu creio que mais uma ou duas aulas já finaliza o conteúdo de radioatividade. É um conteúdo que eu acho bem legal para discutir, assim, tá? Mas eu acho que mais uma ou duas aulas eu já finalizo isso com vocês. Minha intenção é na próxima aula trazer tempo de minha vida e... que mais? Fusão e fissão nuclear. Daí praticamente já finalizo o conteúdo com vocês. Beleza? Pessoal, se você gostou, então eu peço que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e fique atento com os próximos vídeos. Por enquanto, vídeos saindo na terça e na sexta-feira, tá bom? E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuida, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.